Então, boa noite a todos que nos prestigiam nessa atividade que o curso de Gestão Ambiental da UERGS Hortências promove na noite de hoje. Então, lembrando vocês que é uma atividade pré-quinto simpósio de gestão ambiental, tá bom? Então, dessa maneira, eu inicio a noite de hoje dando boa noite a todos os nossos acadêmicos de gestão ambiental e também aos egressos do curso de gestão ambiental, tá bom? Vi alguns nomes conhecidos ali, muito bom ter a presença de todos, tá? E agradecer aqui em primeiro momento, tu, Viviane, pela presença e pela disponibilidade, né, em poder falar e também ouvir esse seleto grupo que somos nós da gestão ambiental, tá? Então, para nós, é sempre sinal de prestígio receber alguém da tua envergadura, né, presidente da Associação Nacional dos Gestores Ambientais. Então, que a gente possa ter uma profícua palestra e uma agradável noite de debates pré-simpósio de gestão ambiental, que acontece de 16 a 18 de novembro de 2023, aqui na Unidade Hortências, UERGS, em São Francisco de Paula, tá? Então, nesse sentido, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a Unidade Hortências, convida a todos para participar do 5º Simpósio de Gestão Ambiental, que chega então nesse ano na sua 5ª edição. Então, as outras edições anteriores foram nos anos de 2012, 2014, 2017 e 2019. Eu, então, enquanto coordenador do curso, eu tenho certeza, né, que será um encontro para conhecer um pouquinho mais, né, sobre a profissão de gestor ambiental, para que os gestores também aperfeiçoem seus conhecimentos, fortaleçam a sua rede de networking, né, e também possam garantir o reconhecimento dessa profissão na nação brasileira, tá bom? Então, para conhecer um pouquinho mais do trabalho da Anageia, vem aí então a Viviane. Desejo então vida longa e próspera para a Associação Nacional dos Gestores Ambientais e que venham, né, Viviane, aí num horizonte de curto prazo, que venham mais conquistas e vitórias para todas essas pessoas que formam essa classe tão importante para o progresso e para a sustentabilidade da nação brasileira, que é o pessoal aí que cursa e faz a gestão ambiental acontecer no dia a dia, tá bom? Então, com a palavra, Viviane Logulo, e após a fala da Viviane, a gente vai abrir para alguns questionamentos ali no chat, tá bom? Boa noite a todos e boa palestra. Obrigada, professor Daniel, boa noite. Quero agradecer esse convite. É sempre um prazer gigante estar com as universidades, levando o conhecimento aí do profissional da gestão ambiental, onde ele atua, onde ele obtém seus registros como profissional. Também é importante para o gestor ambiental entender como que está essa tramitação do nosso projeto de lei, né, que prevê a regulamentação da nossa profissão. Então, é sempre uma satisfação poder trazer essas informações. Agradeço o convite, agradeço a equipe que está por trás aí, gestando para nós essa palestra, esse momento que nós estamos aqui. Então, eu vou trazer uma breve apresentação sobre os desafios do gestor ambiental, as regulações que nós temos aí, o que a gente pode fazer enquanto profissional, e depois a gente abre aí para os questionamentos e para os demais esclarecimentos que venham a surgir durante esse período que nós estaremos falando hoje, ok? Vamos lá. Ok. Então, a primeira coisa é importante a gente entender quem somos nós, né? Gestores ambientais. A gente tem aí a formação em gestor ambiental em cursos de bacharelado e tecnológico, na área de humanas, e o profissional da gestão ambiental atua no gerenciamento do meio ambiente natural, promovendo aí o equilíbrio entre o uso dos recursos naturais, através das organizações exploradoras desses recursos e dos próprios seres humanos que utilizam os recursos para a sua sobrevivência.
Nós temos aí a capacidade, né, enquanto formados, a competência de gerenciamento, de planejamento e execução de atividades na área ambiental, de consultoria, de certificações ambientais, de educação ambiental, planejamento e recuperação de áreas degradadas, entre outras atividades também, que são habilitadas conforme cada grade curricular de curso, com suas especificações. O que é importante entender também que nesse processo todo de regulamentação da nossa profissão, nós, enquanto representantes nível nacional dos gestores ambientais, a gente vem, enquanto ANAGE, desenvolvendo várias ações aí para que os gestores ambientais se sintam seguros e possam entrar nesse mercado de trabalho. Então, entre as ações que a gente tem, realizadas desde os primórdios aí dos primeiros cursos da gestão ambiental, temos a apresentação do projeto de lei 2664 de 2011, que prevê a regulamentação da profissão de gestor ambiental, que deu início lá em 2011 na Câmara dos Deputados, numa tramitação que chama conclusiva, de caráter conclusivo, vai passando de comissões a comissões até que se vote e regulamente a profissão. Posteriormente, a ANAGEA entra aí também numa ação importante da regularização da atividade junto ao Código Brasileiro de Ocupação, que é a CBO 2140-10. O que significa isso? Com esse código, nós podemos ser contratados como gestores ambientais dentro das empresas e executarmos os trabalhos que ali são delegados para nós dentro dessa nossa competência. Sem esse código, o gestor ambiental não pode atuar como em regime CLT com a sua formação em graduação na gestão ambiental. Então, ele ajuda nesses contratos aí do regime CLT. Também temos um outro grande trabalho aí com contribuição da ANAGEA, que foi o reconhecimento do gestor ambiental pelo Conselho Regional de Química, que é a resolução normativa do Conselho Federal 259 de 2015, onde concede aí atribuições ao profissional para que ele possa executar as suas habilidades, né, e competências e obter também responsabilidades técnicas em determinadas ações que ele tem a habilitação para isso. Esse reconhecimento do CFQ, ele traz aí um complemento do nosso projeto de lei, o 2664, que hoje é o 3515, que tramita no Senado Federal, para poder validar esse projeto de lei de regulamentação. O registro em conselho de classe ele é obrigatório, então o Conselho de Química ele vem nos fortalecer nessa tramitação. A outra conquista que nós temos aí com os trabalhos da ANAGEA é a criação da carreira de especialista em meio ambiente, que permite o gestor ambiental ter carreira dentro dos órgãos ambientais, IBAMA, o órgão estadual, o órgão municipal. Então, isso promove para nós a oportunidade de prestarmos concurso e entrarmos aí nos serviços públicos com as nossas atividades de gestor ambiental. Em seguida, vamos falar, então, entender aonde pode atuar esse gestor ambiental. É uma formação eclética, multidisciplinar, que envolve muitas atividades. Então, a gente vê gestor ambiental podendo atuar nas empresas públicas, graças à carreira de especialista, né? Como gestor, como analista ou como técnico ambiental, a lei que prevê isso é a 10.410 de 2002. Também temos gestores ambientais atuando em empresas privadas como responsável técnico pelo sistema de gestão ambiental e não pela atividade. Entendam bem que a responsabilidade do gestor ambiental é pelo sistema de gestão ambiental. E nessa responsabilidade, ou não tendo a responsabilidade técnica, o gestor ambiental, dentro das empresas privadas, atua na gestão de resíduos, na elaboração e implementação de projetos ambientais, coleta seletiva, procedimentos específicos de gestão ambiental dentro da organização,
faz o controle de poluentes, o gerenciamento e implementação do sistema de gestão para preparar uma empresa para receber uma certificação ISO 14001 ou de sustentabilidade, ou outra ISO voltada aí para as questões ambientais. E também pode atuar na implementação de procedimentos de remediação, entre outras atividades também, conforme a formação específica de cada gestor ambiental. O gestor ambiental também pode atuar no terceiro setor, na elaboração, implantação e participação em projetos que obtêm recursos aí privados ou públicos. O gestor ambiental pode estar inserido nesse terceiro setor. E fora essas três áreas de atuação, três esferas de atuação, o gestor ambiental pode também prestar consultoria, assessoria, de forma autônoma ou através de CNPJ, se formalizando aí enquanto empresa para poder prestar os seus serviços de consultoria também. Então, esses são os caminhos que nós temos aí para atuar. Para chegar lá, as nossas competências básicas, além da nossa formação, do conhecimento que a gente tem dentro da gestão ambiental, é importante o gestor ambiental ter a multidisciplinaridade, porque a nossa área de atuação ela é muito vasta, você entra em qualquer setor para realizar a gestão ambiental. Também temos que saber antecipar problemas, trabalhar com preventivas, com ações, com uma visão de prever as demandas, os controles, para que a gente não tenha aí alguns impactos ambientais negativos. É importante também o gestor ambiental ter criatividade. Nós temos empresas de diversos tamanhos, de diversos tipos de gestão, e temos que ser criativos e driblar aí essa gestão empresarial para poder conseguirmos executar os nossos trabalhos. Temos que ter raciocínio lógico também, porque os trabalhos, principalmente ligados à prevenção de poluições, eles devem ser determinantes, não podemos ficar no achismo. Então, temos que ter precisão nas informações. Também temos que ter senso crítico, pensar fora da caixa. Muitos gestores ambientais vão atuar nas áreas que eu vejo, querendo que a empresa seja 100% preservadora do meio ambiente, e nem sempre isso acontece, às vezes o próprio processo já é poluidor, então nós temos que sair dessa caixinha e termos o senso crítico e buscarmos as melhores soluções para trazer aí o equilíbrio dos processos produtivos. A visão sistêmica, porque nós trabalhamos com projetos de gestão. Então, a visão sistêmica para direcionar as ações, para poder termos uma boa avaliação dos resultados e a eficácia do que está se fazendo. E poder de decisão. Temos que ser decisivos, temos que mostrar para o nosso cliente ou para o nosso parceiro a importância de tomar decisões, de decidir mudanças ou de trazer novidades para a organização, seja ela privada ou não, é importante esse posicionamento. Então, essas são as competências aí que a gente tem que aprender a lidar para poder trabalhar bem como gestor ambiental. Onde nós podemos atuar? Em qualquer lugar. Podemos atuar com aplicativos, desenvolvendo um aplicativo de gestão, de gerenciamento de resíduos, de gerenciamento de sistemas implementados. Podemos trabalhar com empresas transportadoras, salões de beleza, indústria têxtil. Podemos trabalhar junto com os contabilistas que legalizam empresas. Podemos também trabalhar com a indústria mecânica, com a construção civil, junto com os engenheiros. Podemos trabalhar com os advogados, auxiliando eles na hora que faz a composição dessas notificações, de respostas às notificações. Podemos trabalhar em laboratórios químicos, na indústria de fármacos. Podemos trabalhar no campo, fazendo inventário florestal junto com os engenheiros florestais, na indústria metalúrgica, no jornalismo, com treinamentos, com jogos, com educação ambiental. Então, a área de atuação do gestor é muito gigante, ele entra em qualquer área, ele entra na saúde, ele entra na educação. O gestor ambiental
persegue todos os caminhos, ele se enquadra em qualquer caminho, tem que ser criativo, sistêmico, pensar fora da caixa, tá? E pensamento lógico ali para poder enxergar o seu local e poder executar dentro dessas atividades aí tão grandes que a gente pode entrar. Sobre o registro dos profissionais. Nós temos aí hoje 3 conselhos de classe que reconhecem o profissional da gestão ambiental. O Conselho de Administração, o Conselho de Engenharia e Agricultura e o Conselho de Química. Esses 3 conselhos têm resoluções próprias para poder habilitar o profissional na atuação dentro das organizações. Os conselhos federais, eles são órgãos fiscalizadores da profissão. Então, quando vocês fazem o registro num órgão desse, ele vai dar as atribuições dentro do conhecimento que foi adquirido no processo de aprendizagem lá da universidade. Então, qual o conselho que vocês vão utilizar para poder executar, trabalhar como profissional? Nós vamos discutir mais à frente para vocês entenderem por que a gente não escolhe um ou outro especificamente, tá? Já eu trago para vocês. Então, nós temos 3 conselhos. É a única profissão que tem 3 conselhos de classe. Gente, que privilégio escolher aonde eu vou me registrar. CREA, CRA ou CRQ, né? É uma profissão aí bem eclética. O nosso projeto de lei, então, ele começou lá em 2011, com o número 2664. Quem acompanha isso desde o início deve se lembrar das vezes que nós estivemos em Brasília, dos posicionamentos das comissões de educação, que foi uma primeira batalha que nós vencemos aí. Então, nós tivemos essa fase de tramitação na Câmara, e agora nós estamos numa fase de tramitação no Senado Federal. Hoje, o nosso projeto de lei está sob a relatoria da senadora Tereza Leitão na Comissão de Assuntos Sociais. Está sendo aguardado para poder abrir a pauta e ele entrar em votação. E é aí que eu preciso de vocês, porque nós temos que mostrar, como fizemos lá na Câmara dos Deputados, quem somos nós. Por que precisa regulamentar a nossa profissão? Então, se a gente não aparece e não se manifesta, não há necessidade de se regulamentar, certo? Então, precisamos mostrar aí quem nós somos e a necessidade de fazer a nossa regulamentação. Então, ele tramita agora no Senado em 2 ou 3 comissões, a gente não tem ainda a certeza de quantas comissões, se serão 3 ou se serão 2, mas ele está nessa comissão de assuntos sociais, depois ele pula para mais alguma comissão, ou vai para a CCJ, que é a última comissão, e da CCJ vai para a sanção presidencial. Tá? Então, estamos na pontinha aí da linha de frente para conseguir a nossa regulamentação. Eu encerro essa apresentação para poder abrir, para a gente tirar dúvidas e falar sobre informações importantes que eu sei que vocês têm aí, principalmente referente a registro de conselho de classe e aonde a gente vai atuar. Esses são os contatos da associação. Sigam a gente na rede social aí, para vocês ficarem antenados e por dentro de várias informações também. E nos apoiem, porque nós, ANAGEA e tantas outras associações aí que representam os gestores ambientais, precisam do engajamento dos gestores aí, para que a gente possa caminhar com o nosso projeto de lei e ter a nossa profissão regulamentada, tá bom? Vou encerrar aqui, então, a apresentação. Pode encerrar, professor, por favor? Isso. Sim. Então, muito obrigado, Viviane, pela didática aí na tua fala, objetiva e direta, né? Como devem ser resolvidos e solucionadas as questões que tangem aí a gestão ambiental, tá bom? Então, eu vou aqui acompanhando aqui o nosso canal do YouTube aqui da Unidade Hortênsias. A gente inicia, então, Viviane, com uma colocação do Júlio Stelmach, né, que é um veterano aí, um batalhador também pela área da gestão ambiental, e ele pergunta assim, Viviane, qual a expectativa, né, de prazo para a regulamentação da profissão? Pois, como tu muito bem mencionaste, né, a gente já tem uma longa estrada, um longo caminho
até o momento que nos encontramos atualmente, mas a gente bem sabe que a estrada aí pela frente pode ser longa também, né? E aí eu queria ver o que o Júlio quer ver, qual a tua posição sobre isso, tá bom? Oi, Júlio, boa noite. Como eu falei anteriormente com o professor, eu lembro de você, porque eu sempre está por aí na rede falando conosco, né? E como normalmente sou eu que estou de frente falando direto com os gestores, alguns nomes aí não me são estranhos. Então, a minha expectativa é a das melhores. Eu sou aquela pessoa que não larga o osso, né? Então, eu acredito, nós estamos num momento favorável, politicamente dizendo, e estou fazendo de tudo para que a gente aproveite esse momento e consiga caminhar com o projeto de lei. Vamos entender que em tramitação, em regimento de tramitação normal, dentro do prazo normal de tramitação, nós teríamos ainda mais 3 anos de tramitação se a gente consegue que entre nas comissões e se vote. Então, esse é um caminho natural de tramitação. Nós tivemos um atraso de comunicação dentro do Senado, porque nós tivemos troca de governo, e isso impactou muito as questões de comunicação dentro do Senado, e então não foi questão política, tá? Foram questões mesmo assim relacionadas a transição do governo que impactou aí a gente poder avançar um pouquinho com o projeto de lei. Então, se nós estivermos nessa boa maré, nesse bom relacionamento, como a gente já vem construindo desde o início do ano no Senado, eu acredito que em 3 anos nós tenhamos a regulamentação. Talvez até menos, eu gostaria que fosse menos. Mas, pelo trâmite normal, seriam 3 anos. Então, temos que correr, ó. Tá. Acho que está plenamente respondida a colocação do Júlio. Então, num horizonte aí de 3 anos, a gente pode ter alguma definição, né, Viviane? Quem sabe poder definir de fato, né, essa questão das nossas habilitações, atribuições para o profissional. Então, aqui algumas pessoas te parabenizando, né? A Juliana Petzinger, a nossa acadêmica, o professor Leonardo Beirut, nosso reitor, né? Aí aqui a Fabiana da Silva Aguiar, ela faz uma colocação assim, Viviane. Em qual sentido posso atuar na área da saúde, né, sendo um gestor ambiental? Nossa, tão importante o gestor ambiental na área da saúde, vocês não imaginam. Na área da saúde existem obrigações legais que a Anvisa, que é o órgão regulador da área da saúde, exige aí tanto dos hospitais, clínicas, quanto da rede de laboratórios e produção de fármacos. Então, nós temos documentos para serem preparados, e uma coisa que é muito legal, que uma área que eu atuo já há alguns anos, é a integração que você tem do sistema de gestão ambiental com o sistema de gestão da área da saúde. Então, promover essa integração e desenvolver dentro de uma organização da saúde os atendimentos aos requisitos legais, tanto da Anvisa quanto das questões ambientais, é fantástico, é uma experiência muito bacana. Fora a parte legal de documentos, né, plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, metodologias de segregação de resíduos, tem a própria gestão em si, que o gestor ambiental tem que desenvolver dentro da organização aí da área da saúde. Hospitais, então, nem se fala. A gente tem aí pontos muito críticos na área de gestão de resíduos nas unidades hospitalares, né, unidades de saúde, porque estamos mexendo com contaminantes orgânicos, com vírus. Então, é muito importante a participação do gestor ambiental dentro da área de saúde. Ele atua aí na parte documental e também na gestão de resíduos diretamente. Muito obrigado pelas colocações, Viviane. A professora Fabiane Viederker, que é a nossa coordenadora do curso de gestão ambiental em Sananduva, parabeniza também pela fala, pelo poder de síntese, né? Também pela visão de presente e futuro para os nossos gestores ambientais. Ela ressalta a importância de ter uma pessoa com cabeça pensante e voz ativa à frente da ANAGÉ.
Tá? Então, aqui a Obrigada. Ângela é a nossa acadêmica aqui, envolvida aí também com parte de consultoria ambiental, e ela questiona, Viviane, entre os 3 conselhos, né, que foram citados aí ao longo da tua fala, quais deles tu indicaria para o gestor que irá trabalhar especificamente, né, diretamente ali na rotina diária com licenciamento ambiental? Tá? Entre as atribuições desses conselhos que a gente tem, qual tu julgaria, né, Viviane, ser o mais adequado para um gestor que vai trabalhar com licenciamento? É uma pergunta ótima para trazer, porque é um esclarecimento que eu trago aí para todos os gestores do Brasil todo, que conselho que a gente vai escolher. Eu não posso indicar o conselho, porque não depende dessa indicação. Nós temos 2 caminhos de registro de conselho. O primeiro caminho é saber aonde o curso foi registrado. Então, a universidade, ela estabelece um convênio aí com os conselhos de classe e faz o registro do curso lá no convênio, lá no órgão fiscalizador, ou no CRA, ou no CREA, ou no CRQ. Então, é esse registro que vai te orientar aonde buscar o seu registro. Se a universidade fez registro em 2 conselhos de classe, ou fez nos 3 conselhos de classe, então agora vem a sua oportunidade de trabalho. O que a sua oportunidade de trabalho te exige, se você tem os 3 conselhos. Então, ele dá preferência que o seu registro seja no Conselho de Química, ou ele dá preferência que seja no Conselho de Engenharia, ou no Conselho de Administração. Então, é o seu segundo olhar, com que você vai trabalhar, o que ele exige no mercado. E a outra opção, relacionado a licenciamento, o Conselho de Administração, ele atende o Conselho de Química, ele atende o Conselho de Engenharia também atende. Alguns têm algumas restrições, isso varia com a grade curricular de cada curso, também tem uma variação de restrições com relação a interesses da classe. Então, eu ouço algumas reclamações aí do pessoal com relação ao Conselho de Engenharia, mas não é no Brasil todo, em alguns na maioria, mas não é no Brasil todo. Tem estados que a tratativa com o Conselho ela é boa, então tem que verificar o que fica melhor aí em termos de tratativa comercial. Então, primeira coisa, onde a universidade registrou o curso. Segundo, quem está te contratando, que exige qual registro, se você tem as 3 opções. E, por fim, qual o conselho que lhe dá melhor atribuição para você poder executar. Porque nesse momento de licenciamento, você pega um conselho, mas depois você quer fazer outras atividades e esse conselho já não lhe atende. Então, de repente, será que não é melhor buscar um conselho que lhe dê uma abertura melhor de atuação? Então, tem que fazer uma análise mesmo e primeiro fazer a conversa com a universidade. Obrigado, Ângela, pela pergunta, pela participação aí, pela presença, e também, Viviane, pelas tuas colocações, tá bom? Estamos aí com um bom público, atingimos o pico ali de 60 pessoas online, e é um material que fica para a posteridade, né, para o pessoal poder consultar, e temos muitas turmas que estão em aula na noite de hoje. Tenho certeza, Viviane, que o alcance ainda vai ser maior ao longo aí da semana, dos próximos dias, tá bom? Então aqui o Lúcio Dias, ele coloca o seguinte: aprovando-se o Cadastro Brasileiro de Ocupações do gestor ambiental ali, né? Quais as áreas de atuação que vão estar abrangentes ali na lei? Tá, então vamos entender um pouquinho aí o que é o CBO. O CBO, né, o Cadastro, é o Código Brasileiro de Ocupação. Esse código, ele está inserido, ele é determinado pelo Ministério do Trabalho, e quando a gente é contratado por uma empresa, ou mesmo em concurso público, tem que fazer o vínculo com o Ministério do Trabalho, então precisa desse códigozinho lá para fazer o vínculo. O Ministério do Trabalho, ele já traz as atribuições para o profissional dentro daquele código. Tá? Ele diz onde que pode atuar e o que pode fazer em termos de atividades.
Então, pode fazer controles ambientais, gestão de resíduos, monitoramento. Então, várias atividadezinhas dentro do CBO, ele habilita esse profissional. No entanto, a formação impacta na permissão de atuação, tá? Então, tem que fazer esse cruzamento de informação. Quando você diz aprovando-se o CBO já existe. Eu acredito que você quis perguntar quando se aprovar a lei e sair, então, a regulamentação da nossa profissão. A regulamentação, ela não vai aumentar ou diminuir a nossa atribuição. As atribuições já estão concedidas aí pelos órgãos fiscalizadores e pela CBO. Ela é um marco de legitimidade de existência desse profissional. Então, a partir do momento em que se regulamenta a profissão, o profissional gestor ambiental, a profissão de gestor ambiental passa a existir, porque por lei ela não existe. A função existe, mas a profissão, igual tem marceneiro, carpinteiro, engenheiro, biólogo, essas profissões existem por força de lei. A profissão de gestor ambiental não existe, não tem lei. A nossa lei está em tramitação. Então, passa a existir, legitima a profissão, e a partir daí, as atribuições que foram concedidas pelos órgãos fiscalizadores, elas podem ser desenvolvidas aí melhormente, com as grades curriculares, com a formação de cada um. Então, a atuação nossa, a habilitação, ela ganha força. As áreas que a gente pode atuar, todas. O gestor ambiental trabalha em todas as áreas. Aonde houver utilização de recursos naturais, o gestor ambiental está lá para promover o equilíbrio dessa utilização. Então, não tem onde o gestor ambiental não entre, ele pode atuar em qualquer área. O que vai demandar são as necessidades ambientais. Então, tá. Perfeito, Viviane. Então, seguindo aqui, a gente tem algumas colocações para o pessoal se dirigir até o link e fazer a votação, né? Então, a gente já deixou o link ali no chat para quem puder fazer esse movimento, né, e apoiar. E nesse sentido já, né, dessa questão da votação, o Júlio coloca se a gente tem algum levantamento de que senadores e quais partidos teriam tendência em apoiar essa causa, né, essa nossa proposta. Se a gente tem alguma parte prévia assim, de análise política da situação, né? Bom, o cenário político, quando a gente fala de apoio ao projeto de lei, ele é um pouco conturbado de se compreender. Então, a gente tem que remar conforme vai a maré, que eu falo é mais ou menos assim. Então, hoje, o nosso apoio que a gente tem buscado em quem é favorável ao governo, porque é o governo que está lá, é o governo que vai votar, é o governo que vai decidir. Então, nós buscamos sempre apoio político das frentes que não são da oposição. Quem são os senadores? Qualquer senador, qualquer deputado e qualquer vereador também, porque tanto o vereador quanto o deputado tem grupos que chegam lá a senadores por onde o projeto de lei vai passar. Então, hoje, na Comissão de Assuntos Sociais, se nós entrarmos lá no link do Senado, nós vamos verificar lá quais são os senadores que estão dentro daquela comissão. Então, eles votam o sim lá. Independente de serem contrários ou não, eles acabam votando sim, porque a tratativa é feita antecipadamente. Antes de ir para a votação, a gente faz os tratos políticos. Então, nós temos um bom apoio hoje de partidos que são favoráveis ao governo e vamos mexer com outros partidos também. Mas a gente anda conforme a maré. Então, está andando para um lado, a gente vai para um lado. Quando andar para o outro, a gente vai para o outro lado. O que nós temos que entender e deixar muito claro, o nosso projeto de lei não tem cor, não tem partido, não tem ideologia, não tem sexo. Ele tramita por todos, porque nós, gestores ambientais, somos de tudo quanto é jeito. Então, nós temos que ter essa integridade do nosso projeto de lei e essa neutralidade, porque nós precisamos do apoio no projeto de lei e nós precisamos abraçar todos os gestores ambientais.
Tá? Então, nós andamos conforme a maré, mas sem inclinações nenhuma. Então, esse apoio com vocês é muito importante também, tá? Eu acho que esse é um caminho, né? O do equilíbrio, né, Viviane? Perfeito. Então, assim, eu queria só colocar, registrar aí a participação do Rafael Fernandes, que foi presidente da Associação Gaúcha de Gestores Ambientais, saudando a tua fala e saudando a Anagea. E aí tem uma pergunta que, na verdade, é uma colocação do professor Franklin, vai no mesmo sentido da colocação da professora Fabiane, né? Então, a gente luta pela habilitação, pela criação do conselho ou vinculação do gestor ambiental ao CRA, e uma vez aprovado, né, o projeto de lei, o que isso vai impactar direta ou indiretamente na vida do profissional de gestão ambiental? A primeira coisa que impacta, né, é a legitimação da profissão. Passa a existir a profissão de gestor ambiental, que não existe legalmente, e a partir da regulamentação, nós conseguimos aí trabalhar os nossos direitos enquanto profissional, os nossos salários, os nossos posicionamentos, as nossas lutas aí incansáveis que ficam no bastidor aí de prestar concurso e não conseguir entrar. Então, nos favorece, né? Porque nos torna legítimo. Nós temos mais argumentos, estamos mais fortes, fortalecidos, nós existimos, a lei garante a nossa existência. Então, é um posicionamento que nos ajuda. O que é importante entender? Parece que fala assim, o projeto de lei não vai trazer emprego. Não é que ele não vá trazer emprego, né? Ele não vai obrigar a nos contratar, mas ele vai mostrar a necessidade de sermos contratados. E é isso que o projeto de lei traz, a necessidade deste profissional estar no mercado. Então, ele nos legitima, ele nos traz essa verdade aí de que nós existimos e nós temos competências para atuarmos. Esse é o grande ganho aí com a nossa regulamentação. Então, a gente precisa da regulamentação. Ela é importante, ela é necessária, ela é urgente. E eu acho que complementando essa discussão e essa colocação da professora Fabiane Viederker, eu acho que é muito importante, né? Porque o que ela questiona especificamente, né, Viviane? Então, o que a Anagea espera a partir da aprovação do PL que tramita e vincula o profissional de gestão ambiental ao Conselho Regional de Administração, enquanto atualmente o Conselho Regional de Administração possui uma regulamentação específica, né, que exclui os gestores ambientais. Então, ela referencia ali, né, a resolução do Conselho Federal de Administração, número 426 de 2012. Isso pode ser um empecilho, Viviane, né, a esse passo que nós, uma vez enxergamos tão promissores. Será que isso pode ser uma adversidade? Não é uma diversidade, não, Daniel. Acontece que nós temos que entender que o mercado ele é para todos. É uma das questões que a gente teve aí na discussão do projeto de lei, que nós precisamos fazer ainda na época um ajuste textual, foi na questão de não gerar reserva de mercado. Apesar de que, quando a gente fala, né, não pode ter reserva de mercado, o gestor ambiental não pode ter reserva de mercado, mas a gente tem aí o engenheiro com a reserva de mercado, o biólogo, o pessoal advogado com reserva de mercado. Então, mas a lei para a época que foi estabelecida na criação dos conselhos de engenharia da OAB, existia a reserva de mercado. Agora a gente segue uma súmula e ela declara que nós não podemos ter aí essa reserva de mercado, porque o mercado é para todos. No entanto, a formação, ela habilita você a atuar em áreas que um advogado não vai conseguir por falta de conhecimento. Então, eu não entendo choque, eu não vejo choque. Sobre o CRA, é compreensível a preocupação do Conselho de Administração, uma vez que a nossa formação está ligada diretamente à gestão. No entanto,
O administrador, quando ele sai da sua formação como administrador, ele tem no pulso ali o conhecimento da gestão, no entanto, ele não tem o conhecimento específico da gestão ambiental. Por mais que ele faça uma qualificação específica na área ambiental, uma especialização, a gestão do meio ambiente, como o profissional da gestão ambiental é preparado, o gestor, o administrador ali, ele tem umas lacunas para poder percorrer. Então, essa negativa do conselho de classe de administração, ela parece que nos impacta, mas não nos impacta. Tá? São discussões que mais para frente se evoluem. É normal, e a gente já tem, tanto do Conselho de Administração quanto de outros conselhos, negativas com relação ao projeto de lei, por eles entenderem que o mercado não é do gestor, e sim de outros profissionais já atuantes. É comum, no processo de regulamentação, os conselhos paralelos aí se manifestarem contra a regulamentação, com medo que nós ocupemos aí o cargo de quem já está lá no mercado. Mas é normal, faz parte da nossa luta, são as barreiras que nós temos que enfrentar, e passado a regulamentação, esses conselhos vão começar a partir da regulamentação a compreender o posicionamento desse profissional, e acredito eu que se eles não trazem para si o profissional, eles vão tirar do conselho como é que eu vou dizer, a entrada desse profissional no conselho de classe. Tá? Porque aí começa a entrar disputa de interesses aí de profissionais. Então, são preocupações que eu não tenho com relação ao posicionamento de conselhos de classe. Eu acredito que há mercado para todos, e isso faz parte dessa luta aí por regulamentação, essas manifestações dos conselhos. Que legal. Viviane, obrigado. Agradeço imensamente os teus esclarecimentos e tua energia, né, teu trabalho e tua luta aí diária nessa busca aí pela consolidação da nossa profissão, tá? Eu gostaria, antes de encerrar, de fazer uma saudação especial ao pessoal lá de Erechim, a professora Joyce, a professora Sayonara, a professora André também estão na sala de aula com os alunos. Uma saudação muito mais especial aí também para o pessoal de TAPS, está lá reunido em sala de aula, o professor Ricardo Melo. Então, eu tenho certeza que essa palestra ela fica para quem quiser consultar posteriormente. Eu acho que foram tratados temas de extrema relevância para quem está chegando no mercado de trabalho, né? Quem está vislumbrando aí que as portas se abram cada vez mais para o gestor ambiental. Tá bom, Viviane? Aí eu deixo para ti uma palavra de encerramento, e aí dessa forma a gente se despede e ficamos à disposição para, em novembro, né, estarmos aí discutindo novamente e quem sabe já ter algum avanço até lá em relação a essas colocações que foram tratadas nessa noite de hoje. Tá bom, Viviane? Muito obrigado. Eu quero aproveitar esse momentinho pequenininho aí para convidar os gestores ambientais a aparecerem, a contar quem são vocês, o que vocês fazem, por onde vocês andam. É importante nós trazermos para o nosso projeto de lei essa existência nossa. Então, a ANAGÉ vem fazendo algumas campanhas, eu faço o convite para que vocês façam a campanha junto conosco, gravem o vídeo contando quem são vocês, por onde vocês andam, o que vocês fazem, solicitando aí o apoio ao nosso projeto de lei, para que a gente ganhe mais força aí na condução do nosso projeto de lei. Então, na rede social nossa, volta e meia, a gente está pedindo lá, grave um videozinho pequenininho, para que a gente possa publicar. Além de trazer fortalecimento para o nosso projeto de lei, com essas manifestações, você vai estar se mostrando, né, quem você e o que está fazendo. Então, temos também um link também que nós soltamos há um tempo atrás para verificar o quantitativo de gestores ambientais. Então, busquem essas pautas que nós temos para poder a gente sustentar a importância da regulamentação do projeto de lei. A minha profissão, a nossa profissão, a profissão de cada um. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Eu estou aqui fazendo o meu papel, me esforçando, e tenho certeza que vocês estarão com a mesma energia que eu, contaminados, e vamos juntos mostrar que nós, gestores ambientais,
precisamos da nossa regulamentação, porque a lei tem que sair, o gestor ambiental já existe, mas a lei tem que sair para nos regulamentar. Muito obrigado por esse momento, estou sempre à disposição. Quero agradecer aí o carinho gigante das instituições de ensino, dos gestores ambientais, de vocês, coordenadores e professores dos cursos de gestão ambiental. Eu estou aqui sempre à disposição e eu venho trazer essas informações quantas vezes forem necessárias aí, para que a gente possa, enfim, termos a nossa profissão regulamentada. Muito obrigada. Obrigado, Viviane. Nós também, enquanto coordenação, enquanto docentes, estamos à disposição no que tiver ao alcance, tá bom? E aí eu só queria lembrar o pessoal, saudar aqui o meu colega Ramiro, lá de Três Passos, que também estão assistindo, o Rodrigo, lá de São Borja, está todo mundo aí nas ondas do rádio, não mais, né? Agora no YouTube. Então, Viviane, só pedir para o pessoal que esteve presente na noite de hoje, então, acessar o link ali e fazer o registro, né? Que a professora Fabiane acabou de disponibilizar para nós. Então, dessa maneira, me despeço e até uma próxima oportunidade, tá bom? Boa noite a todos. Tchau, boa noite.